Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind the Headphone e há um bom tempo aqui no canal eu fiz um vídeo que foi um mega comparativo de fones TWS Ultra Wireless. Inclusive, é o fone mais visto, é o vídeo mais visto aqui no canal, acho que são mais de 300 mil visualizações, então é um vídeo que foi bem popular. E um dos fones sobre os quais eu falei nesse vídeo foi justamente do Hyphen. O Hyphen era um de 3 fones provenientes de campanha de financiamento coletivo. Tinha o Palm Slide, que, enfim, deu aquele monte de coisa, e o Earphone Free. E o Hyphen é um fone que, sobre alguns aspectos, eu achei interessante, mas sobre outros ele me desagradou bastante, porque ele tinha algumas coisas que eu achei bem chatinhas, principalmente o som. Eu não achei muito legal, achei que era um fone com graves muito exagerados e sem nenhuma outra característica assim para se redimir em termos de som. Só que agora eles lançaram uma segunda versão, que é o Hyphen 2, que tem uma série de alterações em relação ao primeiro. Ele é um True Wireless de $90 mais ou menos, 89. Eu vou deixar aqui embaixo no link na descrição. Eu acho que eles ainda estão em campanha de financiamento coletivo, então eu vou deixar aqui para caso você se interesse, você poder acessar o link. Ele foi enviado pela própria Rolling Square, que é a marca. E, inclusive, deixa eu até só fazer uma observação aqui que é interessante. A Rolling Square, ela não é exatamente uma empresa de áudio. Pelo que eu pude entender, ela é uma marca suíça de design que tem meio que foco em trazer soluções para problemas no dia a dia. E eles têm alguns produtos que também foram feitos em campanha de financiamento coletivo que foram bem interessantes e eles mandaram alguns aqui para mim. Tem, por exemplo, o InCharge, que é um cabinho universal, sabe, pequenininho, assim, muito bem construído, que tem capacidade de carregar. Não lembro exatamente qual a especificação, mas assim, ele transmite muita energia, sabe? É um cabo que enfim, serve para carregar basicamente qualquer coisa, sei lá quantos watts ele aguenta. Bem pequenininho, feito para ficar no chaveiro. E ele tem meio que, de um lado, um conector que é USB-C ou USB-A, né? Você puxa e vira para ele virar um ou outro. E do outro lado, ele pode ser Lightning ou USB-C. Então, é basicamente um cabo universal que vai servir para você carregar qualquer coisa e tá ali sempre com você porque tá na sua chave. Então, assim, eu achei isso bem legal. Já salvou alguns amigos meus, né? Porque em alguma situação que, tipo, eles estavam comigo, estavam sem bateria e eu tinha ali no meu chaveiro um cabo que carrega qualquer coisa. Tem a versão grande também, que acho que é o InCharge Max, que é a mesma coisa, só que muito mais longo. E tem também o Tal, que é um conceito bem diferente, que é interessante, que é o seguinte, é uma bateriazinha portátil, pequenininha, que também é tipo um chaveiro, e que tem, é universal também, né? Você puxa um cabo de cada lado, ele pode carregar aí basicamente qualquer coisa. E ele também é meio que para ser usado como um chaveiro, e ele vem com uma paradinha que é para você colocar, por exemplo, na parede, e aí você só encaixa ele ali, como se fosse um porta-chaves, e você está carregando essa bateria. Não é uma capacidade muito grande, eu não lembro exatamente quantos miliampères-hora são, mas eu vou botar aqui na tela para vocês verem. Então, assim, não é o suficiente para você carregar, por exemplo, o meu Huawei P30 Pro inteiro, mas numa situação de emergência pode salvar e é um negócio que pode estar ali sempre com você, bem pequenininho, então achei bem legal. Mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre o Hyphen, que é o fone de ouvido deles. O Hyphen é um in-ear True Wireless, que é daqueles que tem uma perninha para baixo. Esteticamente eu acho ele bonito e o acabamento é legal. O corpo é de um plástico emborrachado, ele tem essa parte externa em plástico preto brilhante. O conforto é ótimo e o isolamento é bem bom. Mas uma coisa que me incomodou é que a marca diz que ele tem o que ela chama de Advanced Passive Noise Cancelling, ou seja, tipo cancelamento de ruídos passivo avançado. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um cancelamento passivo. Só que assim, cancelamento por definição é um processo ativo. Então assim, eu entendi o que eles querem dizer, que é um isolamento, cara, mais eficaz do que o normal de um fone de ouvido, porque usa meio que um esquema lá de pressão, né, de 2 pontos ali, que ele tem de ventilação, sei lá. Então, assim, a marca quis dizer que ele tem um isolamento passivo melhor do que o de fones normais e in-ears, só que ela, para isso, meio que usa o termo cancelamento, sabe? Pô, eu não acho isso legal, porque eu não vejo isso sendo cancelamento, né? De novo, para mim, cancelamento, por definição, é um processo ativo e não é o caso aqui. Então, assim, o que eles querem é mostrar que ele, ok, pode não ter o mesmo grau de isolamento de um fone com noise cancelling ativo, mas também é melhor do que o cancelamento, né? O isolamento de fones in-ears normais. O problema é que eu acho que eles dizendo que é cancelamento é tipo algumas marcas chinesas que eu vejo, tipo KZ, sei lá no AliExpress, vendedor falando que ele tem noise cancelling. E aí, assim, eu entendo o que eles querem dizer, tipo, isolation, né? Tipo, de isolamento. Só que aí, de vez em quando, acontece, sabe? De chegar alguém no meu canal nas perguntas falando assim, como é que é o noise cancelling do KZ e tal? Não tem noise cancelling, né? Mas, pô, o jeito que a marca fala meio que induz a esse erro. E isso eu não acho uma coisa muito legal, não. Mas,
O isolamento de fato é muito bom. Não sei se eu diria que ele é incrível, sabe? Certamente é menor do que de um Etymotic R4, por exemplo, né? Que é um fone que entra na alma. Mas é um bom isolamento. É ok isso que ele faz. Eu só gostaria que a marca não dissesse que é noise cancelling. Os controles são por toque, são bem completos. Você consegue dar play, pause, avançar, retroceder, mexer em volume, todas as coisas. A questão é que, assim, ao mesmo tempo em que ele é bem responsivo, não é uma superfície muito clara, porque você tem aquele ângulo ali daquela parte, tipo, né, preta e a parte que é do fone. Então, assim, não fica muito claro onde você tem que tocar. O lado bom é que parece que você pode tocar em qualquer lugar, só que não passa muita confiança porque é uma superfície bastante irregular, né? Mas funcionam bem os controles por toque. Como outros desse tipo, é aquilo, né? De vez em quando você vai ajustar o fone, você acaba tocando, ele acha que você fez alguma coisa, mas funciona e são controles sim bem completos. A case era a única coisa que eu não gostava muito no Hyphen anterior, porque, cara, ela era de um plástico com uma textura emborrachada que pegava digitais, assim, de um jeito bizarro. Então, rapidinho, ela já estava com cara de velha. Agora ela é de fato coberta de borracha, o que traz acabamento diferente. E uma outra coisa que eu achava muito louca era que na anterior a tampa era solta. Então assim, ela não era articulada. Então você podia tirar e perder. Então assim, eu acho que era uma péssima ideia para um fone como esse. Agora não, agora ela é articulada. Então isso é uma solução que para mim é bem melhor. Ele também agora é USB-C, felizmente, ao contrário do anterior que era micro USB. E ele também tem suporte a carregamento sem fio. A case tem uma indicação de carga na frente, ela pode carregar o fone 4 vezes. Aliás, o fone tem até 9 horas de bateria, o que é excelente. Mas o mais bizarro é que, cara, com 15 minutos de carga, você tem 9 horas de uso. Isso é muita coisa e muito conveniente para muita gente. Ele é Bluetooth 5.0 e tem o chipset da Qualcomm com suporte ao aptX. Inclusive, esse chipset da Qualcomm tem cancelamento de ruídos para voz, o que traz uma qualidade legal de captação para chamadas. Dá só uma olhada no microfone dele. Essa aqui é a qualidade da gravação do microfone do Hyphen. Como vocês podem ver, o cancelamento ele funciona bem até. Eu tô com o ventilador ligado e a minha voz fica bem clara. Obviamente não é a mesma coisa que você ter o microfone aqui na frente, mas cumpre bem o papel para ligações. E por último, ele tem resistência IP55, então dá para você usar para exercícios sem nenhum medo de que vai acontecer alguma coisa com ele. Em termos de som, o Hyphen 2 mantém a mesma identidade básica do Hyphen original. Isso significa que o que eu considerei o maior defeito do Hyphen anterior continua aqui, que são graves que para os meus ouvidos são extremamente exagerados e podem incomodar. Mas, ao contrário do Hyphen anterior, o Hyphen 2 tem alguns atributos que eu acho que fazem com que ele possa ser sim um fone muito interessante para muita gente. Mas vamos por parte. Primeiro, cara, não dá para ignorar o quanto os graves são o ponto de destaque, né? O que eles mais queriam que estivesse para frente nesse fone. São graves bem exagerados, que vão desde os subgraves até os médio graves. Então essa toda região para frente que traz aquela pegada muito maçuda, com pouca definição, que chega a ponto de me incomodar. Então você pega, por exemplo, uma Baltimore da Liana Havas, e, cara, é demais. Assim, o grave parece que é tão importante quanto a voz. Você acaba tendo uma apresentação que, pra mim, é desequilibrada, sabe? Só que, assim, eu preciso ser sincero, eu acho que eu entendo essa pegada. Eu acho que como marca, pra eles, isso pode fazer muito sentido, porque tem muita gente que quer justamente isso, né? Quer aquele grave pancadão, porradão, porque só escuta, por exemplo, música eletrônica, rap, hip hop, sabe? Ou até um rock, entendeu? Escuta gêneros que se beneficiam de uma pancada muito maior nos graves. Então, pra muita gente que escuta exclusivamente esses gêneros, vai ser uma personalidade divertida que vai fazer sentido, sabe? E eu acho que isso é ainda mais verdade quando você considera que, como eu disse, ao contrário do Hyphen original, esse fone ele tem características que fazem com que ele possa sim ser bem interessante. Porque os médios e os agudos dele, para mim, são muito competentes, muito interessantes. De certa forma, me lembra um pouco o Sony XB700, o WF XB700, né, que eu testei há um tempo, dá uma olhada aqui caso você não tenha visto. Que é justamente o in-ear true wireless da Sony que tem, da linha Extra Bass, que é justamente essa linha que traz graves mais para frente, né? O Hyphen, ele segue a mesma proposta, ele tem graves que são até mais para frente, mas médios e agudos que são igualmente competentes aos do Sony, pelo que eu me lembro. Então, os médios, eles têm uma pegada que é muito tranquila, é muito coerente, sabe? Não são médios que eu acho que tem nenhum tipo de coloração significativa, não tem a sensação de compressão, eles têm aquela pegada de fones mais simples que é tipo... não tem muita espacialidade ou detalhamento e são médios que têm um foco um pouquinho maior nos médio agudos, mas não de uma forma exagerada. Não acho que seja um fone com uma tonalidade artificial nessa região. Acho que ele mostra vozes de uma maneira bem competente, bem interessante. Então assim, eu não tenho do que reclamar aqui, sabe, de verdade. Eu acho que para um fone desse tipo, ele é muito bom. Em termos de agudos, é mais ou menos uma situação parecida. Eles não são nenhum destaque,
são agudos que não têm uma extensão tão boa, mas justamente, né, para muitas pessoas isso acaba fazendo com que a sonoridade dele ela tenha um detalhamento, né, a sensação de transparência necessária, porque ele não é um fone que para mim é escuro, mas que também não chega a ponto de incomodar, porque os agudos eles são comedidos, são competentes, têm um timbre ok, sabe, não incomodam, mas eles não vão, isso, eles não trazem nenhum tipo de fadiga auditiva, sabe, eles fazem o papel ali ok de ter agudos interessantes, né, que trazem essa parte da música, mas sem a chance de te incomodar. Então, gostaria de um pouco mais de extensão, gostaria de um pouco mais de resolução? Até gostaria, mas para um fone desse tipo com essa proposta, acho que está muito bom. Concluindo, o Hyphen 2 eu acho que é um upgrade bem significativo em relação ao Hyphen 1, porque ele traz meio que várias pequenas melhorias em relação não só ao modelo anterior, como também a vários fones True Wireless do mercado. Por quê? Ele não é um True Wireless dos mais baratos, mas ele também está longe de ser dos mais caros, né? Ele está ali bem posicionado em termos de preço. Ele tem uma bateria que é maior do que a média, ele tem um tempo de carregamento que é menor do que a média, ele tem controles que são melhores do que a média, ele tem um isolamento que não deixa de ser um pouco melhor do que a média. Então, assim, eu não diria que ele é um fone disruptivo, assim, nossa, é um fone incrível. Não é isso, mas em termos de funcionalidades, ele é sim um fone muito competente, que cumpre muito bem o papel, né? O microfone, por exemplo, também é muito bom. Então, ele é um fone que eu acho que tem uma posição muito interessante no mercado. O som ele tem, como eu disse, né, médios e agudos que para os meus ouvidos são bem interessantes, mas os graves me incomodam. São graves exagerados, que assim, não dá para fugir disso, né? Ele é um fone que vai funcionar muito bem para quem quer aquele grave porradão, pancadão ali na sua cara. Se não for isso que você quer, né, se você não tolerar isso, não indico esse fone, certamente. Mas se isso for uma coisa que você quer, ou se isso é uma coisa que não te incomoda, eu acho que você vai ter um excelente fone porque ele traz muitos outros atributos funcionais muito interessantes. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.